Então, uma outra coisa que é bem comum de vocês verem são os gráficos, né? Posição por tempo e velocidade por tempo são os mais comuns, tá? Então, vamos começar falando só do posição por tempo. E quando a gente fala de gráficos, vocês têm que saber basicamente duas coisas, né? Vocês têm que saber interpretar um gráfico, né? Entender um gráfico, e vocês também têm que saber fazer um gráfico. E elas estão relacionadas, né? Porque se vocês não sabem interpretar um gráfico que vocês recebem, dificilmente vocês vão saber fazer um gráfico próprio de vocês, tá? Então, agora, quando a gente vai fazer gráficos, né? Bom, normalmente a gente vai fazer de posição por tempo, e aí, obviamente, a gente precisa de dois eixos, né? Mais só um eixo, né? Lembrem, a gente tinha o nosso movimento acontece só num eixo, que é o eixo X, mas quando a gente vai representar a posição e tempo, a gente precisa de dois, né? Então a gente pega e inverte, coloca o eixo X aqui, é o mais comum de ser feito, tá? Mas lembrem que o movimento dessa coisa, desse objeto, por exemplo, dessa partícula, ele está todo acontecendo nesse eixo X, tá? Então a gente tem, por exemplo, alguma coisa subindo aqui e descendo, tá? Então ele está se deslocando ao longo do eixo. Só que a gente inclui o tempo também, e aí o gráfico fica bidimensional, né? A gente vai ter alguma coisa aqui, novamente nessa região, tá? Então, vamos colocar algumas coisas bem simples. Então, digamos que eu dissesse para vocês o seguinte: eu tenho uma partícula, um objeto qualquer, que está na posição inicial, x inicial igual a 10 metros, tá? E que ele permanece lá. Ele continua lá durante qualquer tempo que eu analisar. Então, se vocês fossem desenhar, e se eu dissesse essa informação para vocês e pedisse, desenhem um gráfico para mim que represente isso que eu acabei de falar. Então, x inicial igual a 10, e isso continua sempre a mesma coisa para t maior ou igual a zero. Então, o que que vocês teriam que desenhar nesse gráfico aqui? Né? Então, vocês têm que pensar, o que que significa isso aqui? Isso aqui significa a posição x. Então, se eu disse que eu estou em x igual a zero, por exemplo, então eu vou botar aqui a minha referência, que é o zero, a origem. Então, se eu disse que x é igual a zero, então isso é um ponto aqui. Se eu disse que x é igual a 5, digamos, então vamos dizer que 5 esteja aqui, tá? Então isso aqui está em metros. E aí, bom, 10 deve ser alguma coisa mais ou menos aqui. Então, se eu simplesmente digo para vocês, a posição inicial dessa coisa é x igual a 10, então vocês sabem que essa coisa está aqui assim, no eixo x. Agora o tempo, ele aumenta para cá, para a direita, né? Então a gente, conforme a gente anda aqui assim, o que que significa? A gente está deixando o tempo passar, tá? Então, por exemplo, só por simplicidade, digamos que isso aqui esteja em segundos, né? Então o tempo está em segundos. Então aqui são 10 segundos e aqui são 20 segundos. Então, quando eu venho daqui para cá, significa passaram 10 segundos. Quando eu venho daqui para cá, significa passaram mais 10 segundos. Então, se eu estou deixando o tempo passar e essa coisa continua na mesma posição, o que está acontecendo? Ela está só se deslocando no tempo, certo? Então, uma coisa parada, em repouso, na mesma posição, com o tempo passando, o gráfico que a gente tem é uma linha reta, aí eu estou tentando desenhar o mais reto possível aqui, uma linha reta horizontal, tá? Porque, bom, aqui é t igual a zero, aí t igual a um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e assim vai. E sempre que essa coisa estiver na mesma posição, ela vai continuar aqui. Faz sentido isso para vocês? Ou alguém não entendeu, tá? Então, é isso, né? Então, isso aqui é uma linha reta horizontal. Agora, e se essa coisa não estiver parada no mesmo lugar? Bom, se ela não estiver parada no mesmo lugar, a gente obviamente tem que ter movimento
também aqui no eixo X, e não apenas no tempo, né? Então, digamos que eu desenhe uma coisa assim para vocês, né? Então, o que que significa isso, né? Então, se eu desenhasse isso aqui para vocês e dissesse para vocês me darem o seguinte, vamos considerar mais um pouco aqui. Vou botar isso aqui assim também. Aí eu vou marcar aqui, vamos dizer que essa aqui seja a posição 1, vou dizer assim, P1, tá? A posição 2 e a posição 3. Tá? Então, a partícula estava aqui, ela andou, aqui eu estou em outro lugar e aqui em outro. Tá? Então, se eu fosse perguntar para vocês, qual é o x1, o x2 e o x3? Quais são esses valores aqui, olhando esse gráfico em vermelho que eu coloquei para vocês? Tá? Então, o que que significa isso aqui? Qual é o x1? Qual é a posição que esse objeto tem no eixo x em 1? Vamos dizer que isso aqui corresponde, então, isso aqui corresponde, lembrem, qualquer plano corresponde a um par de coordenadas, né, no plano que marcam o ponto. Qualquer ponto no plano, a gente escreve um par de coordenadas para ele. Normalmente, quando vocês olham em matemática, por exemplo, né, vou botar uma outra cor aqui. Quando vocês estão falando de matemática, vocês têm um plano que é um plano XY. XY. E aqui a gente tem um ponto, tá? Vamos chamar de P0, por exemplo. Isso aqui corresponde a um par de coordenadas, corresponde a uma coordenada x0 e a um y0. Aqui o que está acontecendo é exatamente a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que o nosso par de coordenadas agora é um par do tipo tempo e posição, tá? Portanto, esse ponto 1 aqui, ele significa um tempo 1 com uma posição x1. Esse 2 aqui é um instante T2 com uma posição x2. E esse T3 aqui, esse P3, perdão, é um tempo 3 com uma posição x3. Tá? Então, olhando aqui, nesse primeiro ponto que eu marquei aqui, vou botar até os dois aqui. Qual é o valor de x e qual é o valor de t para esse ponto aqui? Então, vou fazer uma pergunta diferente, mas basicamente igual. Se eu tivesse no plano XY aqui, como se tivesse uma aula de matemática, e eu dissesse que a origem é aqui, e eu marcasse esse ponto aqui, que ponto é esse aqui na origem? É o ponto zero, não é? É o ponto 00, é a origem, não é? Então, esse ponto aqui é o ponto que tem x igual a zero e y igual a zero. Tá? Então, esse é um par de coordenadas. Isso aqui é o valor de x e isso aqui é o valor de y. Então, exatamente. Ó, x1, então, é o quê? X igual a zero. Tá aqui, né? O x2 é x igual a 10. E o x3 também é igual a 10, porque ele não se moveu em x, se moveu apenas no tempo, né? Então, vamos colocar isso aqui para ficar completo. E acho que talvez até a gente terminar hoje. Então, o x1, a gente tem ali, ele está na origem, né? Então, o que que a gente tem? A posição ali é zero, tá? Ele está no zero do x, e o tempo ali também é zero, né? O nosso instante inicial, nesse caso, é zero. A gente começou a contar o tempo a partir daqui, tá? Então, é zero e zero. Já o x2, o que que aconteceu? Ele se moveu aqui no eixo x, mas ele também andou no tempo, né? Porque a gente está sempre andando para frente no tempo, né? O tempo
é o que a gente não pode andar para trás, tá? O tempo no eixo X a gente pode andar para frente e para trás. No eixo T aqui, a gente sempre anda para frente, né? A gente sempre avança no tempo. Então, o que que aconteceu aqui desse ponto P1 para esse ponto P2? A gente saiu da posição x igual a zero e avançou até a posição x igual a 10. Tá? A gente teve um deslocamento de 10 aqui, né? A gente saiu daqui e veio para cá. Mas o que que aconteceu também? A gente não fez isso num único instante, a gente andou no tempo também, né? A gente andou 10 segundos para frente. Então a gente saiu do ponto 00 e foi para o ponto 10 e 10, né? Lembrem 10 metros e 10 segundos, né? Lembrem, x está em metros, t está em segundos. E aí o que aconteceu aqui do ponto P2 para o ponto P3? O que aconteceu foi que agora essa partícula ela ficou parada no mesmo lugar, né? Ela não se moveu mais em x. Vejam que ela está nessa linha horizontal agora, né? Então agora ela está no x3 igual a 10 ainda, mas apesar de ter ficado parada no espaço, ela não se moveu mais em relação a esse eixo x. O que aconteceu com ela no tempo? Ela avançou ainda mais 10 segundos, né? Então, para onde ela foi agora para o tempo igual a 20 segundos. Então, só vou botar isso aqui é o T2, né? Dois, isso aqui é o T3. Então, ela estava no ponto que era posição zero e tempo zero, foi para a posição 10 em 10 segundos, continuou na posição 10 aos 20 segundos, tá? E só para a gente terminar, então, por hoje, o que que aconteceria se eu fizesse isso aqui assim? Tá? Então, só para botar um número aqui, digamos que isso aqui seja 30 agora, 30 segundos. O que que aconteceu daqui para trás? Daqui para cá, quero dizer. Vamos chamar isso aqui de P4. X4 igual a zero, exatamente. Então vejam, às vezes as coisas são mais simples do que vocês tendem a pensar que elas são, tá? Então, para a gente ler a escala em X, basta olhar onde está em relação à horizontal aqui, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, bom, X já é zero. Agora, se eu estou aqui, eu vou olhar para onde ele está, então é 10. Eu estou aqui e vou olhar onde ele está, é 10. Estou aqui e vou olhar onde ele está, é zero. Tá? Então, X4 é igual a zero. E qual é o tempo? O tempo é 30 segundos também. Tá? Então, notem o que aconteceu aqui. A gente sabe que ele teve, no intervalo de tempo de 0 a 10, ele teve um deslocamento de mais 10. Tá? Então, eu vou até botar o deslocamento aqui, só para a gente terminar. E aí a gente acaba. Então, daqui para cá, a gente sabe, né, que o delta x foi mais 10. Tá? Isso é um 10, tá? Daqui para cá, a gente sabe que o delta x foi zero, ele ficou parado no mesmo lugar, né? Ele não andou. E agora daqui para cá, o delta x foi menos 10. Né? Então, o que aconteceu? Ele andou para trás no eixo x. Tá? Então, eu estava aqui e eu voltei para a origem. Só que o que acontece? Eu não posso voltar no tempo, né? Então, o tempo eu andei para frente de novo. Tá? O tempo a gente sempre anda para frente. Não, não tem jeito. Isso não é uma escolha nossa.